Cristo. Estou mais uma vez esta noite para dar continuidade ao estudo do livro De Volta à Palavra Original. Primeiramente, peço desculpa pela demora de postar o outro vídeo do canal. Tivemos alguns problemas técnicos e também de cronograma e não estávamos conseguindo ter tempo hábil e também recursos para colocar o restante do livro. A gente iniciou-se com a primeira parte, por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo e as Escrituras afirmam. E desta vez queremos continuar na página 10 do livro para encerrar o livro em mais 2 ou 3 postagens. Neste capítulo o livro aborda o título Jesus, Senhor e Cristo, onde ele aborda a doutrina da Santíssima Trindade, mostrando que ela é inescriturística. Nós vamos dividir este estudo em 2 partes para não ficar vídeos muito longos e assim facilitar o estudo e a compreensão de cada um. Então eu gostaria que, se você que tem nos acompanhado, se interessado, pegue a sua Bíblia, faça as anotações. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que aparecerá no final do vídeo, também na descrição do link, ou por nosso e-mail. Lembrando que esses vídeos são postados no canal Deus Proverá e no Tabernáculo da Fé em Irati e em Laranjeiras do Sul. Nesses 3 canais você poderá estar acessando os conteúdos lá e analisando, assistir os nossos cultos também. Pois bem, o livro ele começa assim: Jesus, Senhor e Cristo. A doutrina da Trindade, inteiramente inescriturística, não é encontrada na era apostólica. Eu lhe convido, você, defensor da doutrina da Santíssima Trindade, a procurar na sua Bíblia uma palavra que sustente a Santíssima Trindade. Sequer encontrará o nome Santíssima Trindade na Bíblia, pois é uma doutrina, nós veremos, criada pelo homem ao longo da história. Isto você poderá conferir assistindo até o final do vídeo e também conferindo nas páginas da história. A Bíblia não diz nada de uma primeira, segunda e terceira pessoa, mas sim que Deus foi manifestado em carne. Então, a primeira coisa que ele aborda, que a Bíblia não fala que há 3 deuses, 3 pessoas, a Santíssima Trindade, uma divindade diferente da outra, mas sim que Deus foi manifestado em carne. A Bíblia diz assim em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Isso deveria pôr fim ao assunto. Deus veio em forma humana. 1 João capítulo 1, versículo 14. E o verbo que era Deus, se você pegar no versículo 1 dizendo que o verbo era Deus, este verbo se fez carne, que é Jesus Cristo. Quem é que se fez carne? Quem é a pessoa de Deus? Jesus Cristo. E habitou entre nós. Ele era Senhor e Cristo,
Porém, o tabernáculo de fora que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vos crucificou. Desculpa. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, capítulo 2, versículo 36. Podes ver aí Senhor Jesus Cristo? Se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo, em uma pessoa manifestada em carne, e não três pessoas, mas um Deus manifesto em três títulos maiores. Em Apocalipse diz plenamente que Jesus é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, o que significa que ele é o A até o Z, o primeiro e o último. Vales, ou melhor, o tudo. Ele é o Deus poderoso. Ele é a rosa de Sarão, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Agora, esta verdade tem sido tão pervertida que se necessita de uma revelação para se ver a verdade da deidade. Busque-a em humildade de coração. Você receberá e então poderá ver Jesus como a imagem expressa de Deus, a semente da mulher concebida pelo próprio Deus. É uma revelação. Revelação não é algo que você aprende nos livros teológicos. É algo que é dado por Deus. Foi aquilo que Jesus disse a Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Deus criou no ventre de Maria tanto o óvulo quanto o germe sanguíneo, sendo Jesus, portanto, todo de Deus, sem nenhuma mistura humana, e Maria a incubadora humana que Deus usou. O que ele está querendo dizer isto? Que Deus não usou nenhuma parte de Maria. Ele apenas a emprestou o seu ventre. Ela serviu-se como uma incubadora para que Deus criou um óvulo, não usou o óvulo de Maria, senão Jesus seria humano, seria, como que eu diria, seria nascido em pecado. Ele era o humano Deus, mas ele não veio de Maria. Foi um óvulo criado por Deus, um genes de vida criado por Deus. Deus fecundou aquele óvulo, não o óvulo de Maria, mas o óvulo criado por Deus. Maria foi apenas uma mãe de aluguel, uma barriga de aluguel, como hoje é visto. Você empresta, paga para usar o ventre de outra mãe. O grande arquiteto construiu para si mesmo um corpo. Ele não teve que pedir emprestado a alguém, e nenhuma mulher ou a nenhum homem. Deus construiu para si mesmo uma casa, Jesus, e nela habitou em plenitude. Colossenses 2, versículo 9, onde está escrito assim: e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus construiu para si mesmo a casa e nela habitou em plenitude.
Agora, em meio a tanta confusão religiosa, ao se deparar com a verdade, é muito natural que algumas indagações surjam na mente daqueles que realmente anseiam pela verdade. E é sabendo disso que nos propomos a lhe ajudar através deste livrete. Você poderia dizer: entendo agora a relação entre Mateus 28, versículo 19 e Atos 2, 38, aonde nós mostramos que um não é contradição do outro, mas Jesus pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos cumpriram esse mandamento, que aplicando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no batismo, que é Senhor Jesus Cristo. Mas como se explicaria então Apocalipse capítulo 14, versículo 1, onde se lê que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Observe na Bíblia e veja que ele nasceu o Cristo. No entanto, qual foi o nome que o anjo anunciou? E chamarás o seu nome Jesus. Mateus 1, versículo 21. O anjo não disse que lhe chamaria Jesus Cristo, pois o nome que lhe foi dado aqui entre os homens foi Jesus. Agora, há muitas pessoas hoje no mundo que se chamam Jesus, porém somente há um nascido, o Cristo. Se você vê o nome dele e o do seu pai? Em Mateus 1, versículo 18, e Mateus 1, versículo 21, e João 4, versículo 24, você conclui que Deus é Espírito e que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. E o Pai estava nele, assim sendo, ele o Pai. O Filho, assim sendo, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você verá lá que a Bíblia diz: chamará o seu nome Jesus, e diz: e achou-se ter concebido do Espírito Santo. E se você ver em São João capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Senhor, Pai, Jesus, Filho, Cristo, Espírito Santo. E que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Apocalipse 14, versículo 1. Nas testas quer dizer na mente. A marca da besta também não é um sinal de tinta na testa, mas uma marca na mente. Leia Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Este sinal é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Apesar disso, você ainda pode indagar: mas como se explica então São João capítulo 15, versículo 26, onde diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Pois bem, vamos começar por aqui. Espírito de verdade. Perguntamos: Espírito é uma pessoa? A Bíblia diz que não. Em Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesus disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Espírito não é pessoa. Agora, para melhor esclarecer, vamos perguntar: quem é o Pai de Jesus? A própria Bíblia tem a resposta para as perguntas bíblicas. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1, versículo 18. Como nós citamos, o Pai de Jesus é o Espírito Santo.
aquele de quem a mulher concebe é logicamente o pai da criança. Então, se Maria concebeu do Espírito Santo, conforme Mateus 1,18, está claro que o pai de Jesus é o Espírito Santo. Mas que Espírito é esse? É Deus. Em São João capítulo 4, versículo 24, onde diz, Jesus disse, porque Deus é Espírito. O Espírito Santo veio no Pentecoste e se repartiu em cada um para que pudesse cumprir o que disse Jesus. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João capítulo 14, versículo 20. O Deus Todo-Poderoso tem vindo como Espírito para encher sua verdadeira igreja. Se você, vê você? Onde estão, pois, as três pessoas? Essa doutrina da Trindade foi elaborada no ano 325 depois de Cristo, sob o Papa São Silvestre, e confirmada como dogma no ano 381 depois de Cristo pelo Papa São Damaso, onde a Bíblia cita o nome Trindade. Onde a Bíblia cita o nome Trindade? Onde? Se isto fosse de Deus, estaria em sua palavra, mas não é de Deus e não está em sua palavra. Contudo, alguém ainda poderia dizer, bem, mas o próprio Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu também. São João 5,17. Isto não quer dizer duas pessoas. O Pai, Espírito, estava trabalhando através do Filho, o corpo. O Filho é quem estava fazendo a obra do Pai. Importa fazer a vontade daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um, Jesus disse. Estava ali o Espírito realizando a obra através da carne chamada Jesus. O Espírito de Deus em Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele. João capítulo 1, versículo 1. E este Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha, irmão, a doutrina da Santíssima Trindade, ela se torna insustentável através dessas escrituras. Nós vamos continuar lendo mais para frente no próximo vídeo, onde nós daremos encerramento a esta parte. Mas se o Espírito Santo é o Pai de Jesus, como está em São Mateus capítulo 1, versículo 18, dizendo que Maria achou-se ter concebido o Espírito Santo, e na Santíssima Trindade existe Pai, Filho e Espírito Santo, então Jesus teve dois pais, porque tem o Pai e o Espírito Santo. Mas a verdade é que o Pai, que é Deus, é Espírito. O Espírito que Deus disse que enviaria, onde está escrito em São João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. E este Pai, este Espírito, habitava em Jesus. Mas dirá você em São João capítulo 14, versículo 23, está escrito, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Não pense em três pessoas, mas em três ofícios, três trabalhos. Se você crê que Deus é onipotente, então crerá que ele pode se manifestar em vários modos, várias formas ao mesmo tempo. Então pense em três manifestações: rei, sacerdote e profeta. Como Deus, sendo pessoa, pode juntar-se a outra pessoa para fazer morada em seu corpo? No caso, você tem duas pessoas morando em seu corpo? É uma pergunta. E a terceira? É outra pergunta. Aí Jesus está falando dele e de seu Pai.
O Espírito que faz morada no homem é o Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Este Espírito exerce os 3 ofícios sobre o homem: reina, intercede, ilumina, isto é, exorta, edifica e consola. Você não tem 3 pessoas em seu corpo. Viremos e faremos nele morada, Jesus diz. Mas quem que virá? É o Espírito Santo, o Consolador, que é Jesus, que habitava em Jesus. Será que o Pai deixou o trono? O Filho deixou a intercessão? São perguntas que o livro faz. É o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, reinando, intercedendo e consolando. Por isso está no plural, Deus em seus ofícios, é Deus sobre nós. Deus Pai é Deus sobre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus por nós, que é Jesus, ou Deus conosco, Emmanuel. Deus Pai é Deus sobre nós. Filho é Deus conosco. E Espírito Santo é Deus em nós. Um só Deus e Pai, que é sobre todos, por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Será que seria o bastante? Bom, nós daremos continuidade. Gostaríamos de fazer uma oração. Eu convido você a acompanhar os próximos estudos. Nós tentaremos postar um vídeo por semana. Voltaremos com a leitura da Palavra de Deus e postaremos nos canais. E que você possa buscar a sua Bíblia, pedir a Deus a revelação para que você entenda essas verdades. Você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, para que toda vez que tiver vídeo, você será notificado, fica mais fácil. E você compartilhe o vídeo, compartilhe a boa palavra de Deus. Isso pode ser benéfico para você, é benéfico para você e para alguém que esteja procurando sair da confusão do mundo. Vamos inclinar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar. Deus Pai, sela as tuas bênçãos em cada coração nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, se há alguém aflito, alguém doente, alguém que está confuso e precisa entender as suas verdades, que o Senhor possa abrir o entendimento nesta noite, conceder o perdão de nossos pecados e cada um possa ser abençoado através de sua palavra. Obrigado pelas nossas vidas. Oramos também pelos doentes. Oramos, ó Pai, pelos necessitados, pelos nossos irmãos. Todos possam ser alcançados pelo Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.